Salve, salve, rapaziada! Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública. O canal que tem como objetivo tornar pública a geografia, a ciência geográfica, que é uma ciência que te dá uma forma específica de ler a realidade material, a realidade que nós vivemos. E falando em realidade, eu queria trazer um assunto aqui que está me incomodando muito e está fazendo eu voltar a produzir vídeo, que é violência urbana. A gente tem um pacotão de violência urbana acontecendo no Brasil, algumas cidades do Nordeste, São Paulo e a minha Rio de Janeiro. A minha Rio de Janeiro de pezões, de garotinhos, de cabraus, de rosinhas, de Witzels e agora de Cláudio Castro e de Eduardo Paes, que trata a cidade do Rio de Janeiro como se fosse uma empresa. O que acontece? Olha o que está acontecendo. A gente está tendo uma escalada numa coisa que já era grande. Só que era grande mais na periferia, mais nos subúrbios. Agora, os moradores de Copacabana estão alarmados com a violência urbana no Rio de Janeiro, sendo que no subúrbio, em outros bairros, em bairros que têm comunidades carentes, a violência urbana sempre aconteceu desde que a cidade do Rio de Janeiro se estabeleceu dessa forma. E aí, olha o que está acontecendo. Por isso que eu tô aqui. Aqui eu abri uma reportagem da CNN Brasil dizendo que tem que ser com pau. Moradores de Copacabana criam grupos para caçar ladrões. Nos últimos dias, a gente está tendo arrastão em Copacabana de jovens, alguns adultos, alguns menores, com certeza tem ambos, que estão fazendo arrastões. Aqui tem um jovem pegando o celular de uma senhora que está sentada nesse barzinho aqui, ó. Imagens mostram grupos assaltando pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles vêm em grupos para assaltar e às vezes eles estão sendo muito violentos, estão batendo mesmo, estão deixando a pessoa machucada. E aí, olha o que a reportagem está trazendo. Ação de justiceiros em resposta aos episódios de violência é desaconselhada por especialistas. Quem são esses justiceiros? São os moradores de Copacabana que estão criando grupos de WhatsApp para organizar uma força-tarefa para conseguirem uma retaliação contra esses grupos que não são de Copacabana. Após a recente escalada de violência em Copacabana, com episódios de assaltos e agressões, moradores do bairro organizam uma espécie de força-tarefa para combater a criminalidade com as próprias mãos. Irmão, divulga por favor a nossa mobilização para acabar com os arrastões em Copacabana no fim de semana. Alguns grupos estão sendo organizados, o nosso grupo tem os amigos tal, nossa academia, o pessoal tá mobilizando. Fim de semana deve ter uma reação. Marcou para as 17 a reunião de sexta, por isso a reunião de sexta-feira é importante. Lá vão ser definidos parâmetros e estratégias de atuação para estar todos organizados e conscientes. É uma operação de defesa. Atenção, final de semana. A rapaziada de Copa está se juntando em 3 grupos, PPG, Tabajara e academias, para sair varrendo esses ladrões safados. Não vai ter dó. Avisem aos seus pais e familiares para evitarem sair na rua. Iremos marcar reunião aí não mostra o local e vamos sair por Copa atrás deles. Copa vai mudar. E aí só acho que tem que ser com pau, porrete mesmo. Outra reportagem agora do G1 tá mostrando aqui, ó. Eu vou partir assim, quebrar osso da cara, um soco inglês. A gente tá vendo a reação dos justiceiros. Os justiceiros, eles são muito normais nesse momento de violência extrema. A violência no Rio de Janeiro, ela é comum, ela é cotidiana. Só que agora chegou em alguns bairros que, teoricamente, são mais policiados, são mais vigiados pelo Estado, que são os bairros da Zona Sul, aonde está a nata da socialite carioca, né? E aí, a gente tem que entender que o Rio de Janeiro, ele é um laboratório do capitalismo. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver esses slides aqui, deixa eu mudar aqui. Brasil, população por situação de domicílio. Se você está vendo no YouTube, está do lado. Se você está vendo no Instagram ou no TikTok, está embaixo. Esse gráfico ele mostra muita coisa pra gente. Ele começa mostrando o percentual de população brasileira, que é população urbana em vermelho e que é população rural em preto e verde. Na década de 1950, a população brasileira tem 63,8% do seu contingente de população rural e 36,2% do seu contingente de população urbana. O que isso significa? Significa que a cidade no Brasil
ela não é uma protagonista. As pessoas moram, na maioria das vezes, em fazendas, em áreas rurais, que tem uma característica diferente. Agora vamos lá. O que é uma área urbana para a geografia? Uma área urbana é uma área do espaço da superfície terrestre onde houve uma aglomeração de fixos e fluxos, e aonde esses fluxos são muito intensos. Por exemplo, aonde tem muitas casas, muitos hospitais, muitas escolas, mercados, centros comerciais, e é tudo ligado por ruas asfaltadas, luz elétrica, tem rede de água, rede de transporte, rede de farmácia. Isso tudo são os fixos sendo ligado pelos fluxos. Fixos e fluxos são conceitos do professor Milton Santos, um dos maiores geógrafos da história do Brasil. E aí a gente entende o que é uma área urbanizada. Quando a gente está falando de uma área rural, é onde esses fluxos são menos intensos. Não é onde tem menos gente, não é onde não tem indústria, não é onde não tem muita casa, é onde tem menos fluxos, onde a fluidez desses fluxos é menor. Quando o Brasil vai passando pelo meio do século XX, o Brasil vai se industrializando. O Brasil começa a se industrializar de fato na década de 1930/40, com Getúlio Vargas. A gente diz que Getúlio Vargas fez a primeira Revolução Industrial brasileira. Não é que antes de Vargas não tivesse indústria. Tinha indústria sim, só que Vargas vai fazer a indústria de base. Vargas vai tentar unificar o Brasil, vai fazer as leis trabalhistas, vai consolidar as leis trabalhistas. Então Vargas começa um movimento que antes não tinha, que é uma profunda difusão de políticas industriais. Porque antes, as indústrias que existiam, elas eram consolidadas e desenvolvidas pelo mercado, pelo setor privado, pelos empresários do café que estavam com capital excedente. Agora, com Vargas vai fazer uma política industrial para favorecer a industrialização. E essa indústria vai surgir no meio urbano, na cidade, onde que até então era um local extremamente burocrático. Era onde tinha o cartório, era onde tinha a prefeitura, onde tinha o correio, onde tinha algumas pessoas morando, né? 36,2% da população brasileira na década de 50 morava já em centros urbanos, só que a maior parte da população brasileira não morava. Não residia na área rural e ia até o centro urbano para resolver alguma coisa e voltava para a área rural para depois para dormir, para descansar em sua casa. O que a industrialização da área urbana ela projetou na população brasileira? Ela projetou um êxodo rural muito forte, muito abrupto. O Brasil teve uma urbanização, e aí eu vou falar o que é urbanização agora. Urbanização é quando a gente passa a ter mais pessoas morando em área urbana, em cidades, e aí a gente tem isso acontecendo ao longo da década de 60, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Essa transição, essa cruzada entre as linhas acontece ao longo da década de 60, então certo é a gente falar que o Brasil se urbaniza ao longo da década de 60. Por quê? Porque a gente está no período do JK e depois os militares. Os militares e o JK, eles fazem parte de um momento chamado Momento Nacional Desenvolvimentista. Vai ter um investimento muito forte do Estado no desenvolvimento do país, em obras, em desenvolvimento de infraestrutura de energia, de transporte. E aí o Brasil vai se urbanizar. Vai ter um êxodo rural, que é a saída do campo na direção do centro urbano, como se fosse uma área mais desenvolvida, como se fosse uma área mais voltada na direção do progresso, você ascender de vida, sair do meio rural, atrasado, e ir para o meio urbano, progresso, né? Globalização, aonde a gente tem os aeroportos, aonde a gente tem internet, telefone, televisão, sinal de celular, e aí a gente tem essa mudança ao longo da década de 60. A partir da década de 70 em direção à década de 80, a população brasileira cresce muito nas áreas urbanas. E hoje a gente tem aqui o IBGE de 2010. Já em 2010, nós já tínhamos quase 85% da população brasileira residindo em áreas urbanas e somente 15,6% da população brasileira residindo em áreas rurais. O censo de 2022, que saiu agora, ainda não trouxe essa porcentagem, mas acredita-se que
a população urbana da população brasileira esteja beirando os 90%. Então, o Brasil hoje é considerado um país plenamente urbanizado. Só que a gente tem alguns fenômenos para entender aqui. Quando o Brasil passa pela transição e se urbaniza, o Brasil tem uma urbanização típica de um país da periferia do capitalismo, totalmente diferente de uma urbanização de um país do centro do capitalismo, um país central. Por exemplo, a Inglaterra, que foi o primeiro país, inclusive, a passar por isso, foi o palco da primeira Revolução Industrial. A Inglaterra vai se urbanizar, só que a vinda das pessoas do campo em direção à cidade aconteceu de forma mais espalhada no tempo. As coisas aconteceram de uma forma mais espalhada no tempo e também no espaço, porque vários núcleos urbanos da Inglaterra começaram a eclodir indústrias onde as pessoas saíam do entorno rural na direção desses núcleos urbanos. Então não houve uma urbanização muito acelerada, houve uma urbanização desacelerada, espraiada no tempo, e não houve uma urbanização concentrada, houve uma urbanização mais espalhada no espaço. É totalmente diferente da urbanização de um país da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil. O Brasil, que só se industrializa de fato na década de 30 do século XX, 2 séculos depois da Inglaterra, e se industrializa de uma forma rápida, consequentemente as pessoas fazem um movimento campo-cidade, que a gente chama de êxodo rural, de uma forma rápida. Então, entre 30 e 50, o Brasil fez muito êxodo rural e, consequentemente, se urbanizou ao longo da década de 60. E na década de 70, o Brasil já era considerado um país urbanizado e hoje o Brasil é um país plenamente urbanizado. Grande parte da gente, de vocês que estão me assistindo agora aqui, mora em cidade, seja ela uma grande metrópole, seja ela uma média cidade, uma cidade média ou uma pequena cidade que consegue interagir de fato com a sua área rural do entorno, mas está num centro urbano, num perímetro urbano de um município. Então, quando o Brasil se urbanizou concentrado. A urbanização do Brasil ela foi acelerada e concentrada. Concentrada em 2 cidades, em 2 regiões que já eram regiões consideravelmente urbanizadas e começaram a apresentar indústrias e, consequentemente, emprego por conta da infraestrutura deixada pelo ciclo do café. Um exemplo disso são as linhas férreas. E ter linha férrea atrai centros urbanos para as suas margens. É muito interessante um centro urbano eclodir às margens de uma linha férrea, porque ele já vai eclodir, já vai começar de uma forma conectada com outros centros urbanos e outros lugares. Então a gente tem Rio e São Paulo, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo, que foi o ápice do café, sendo as áreas que receberam esses migrantes, principalmente, não só, principalmente do Nordeste. E em 30 anos, a população brasileira saiu do campo e veio para 2 cidades. Então foi uma urbanização concentrada. E é óbvio que essas 2 cidades, que cresceram de uma hora para outra, não cresceram de uma forma planejada. Por isso que a gente considera que a urbanização brasileira foi aceleradíssima. As pessoas fizeram o êxodo rural em um curto espaço de tempo. A urbanização brasileira foi extremamente concentrada em 2 cidades. Hoje a gente já tem um processo de desmetropolização, tanto de Rio quanto de São Paulo, que fazem que cidades médias comecem a passar por problemas muito parecidos com os de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Só que a gente também teve uma urbanização muito mal planejada. Rio de Janeiro e São Paulo explodiram de uma forma totalmente desorganizada, excluindo a população pobre e criando bolsões de pobreza, periferias, onde o Estado, que foi mudando de cara ao longo do tempo, ele não entrava e foi perdendo um controle daquele território, que são as favelas do Rio de Janeiro e as favelas de São Paulo, as comunidades carentes. E a gente está vivendo um momento de escalada de violência urbana porque a gente está vivendo um momento de colapso. A nossa população colapsou. Olha esse outro gráfico aqui que é interessante para vocês entenderem o tamanho do problema. Esse gráfico aqui mostra a evolução da população residente no país. Em 1872, nós tínhamos 9,9 milhões de pessoas no Brasil.
Em 1950, olha só o tamanho do boom demográfico que o Brasil teve no meio do século XX e principalmente em Rio e São Paulo. Vejam só se não teria problema. Em 1950, nós tínhamos 52 milhões de pessoas. Em 1980, nós tínhamos 120 milhões de pessoas. Então, em 3 décadas, nós mais do que dobramos o número de pessoas no Brasil. Mas tudo isso concentrado em grandes metrópoles como Rio e São Paulo, principalmente. Eu quero trazer só mais um gráfico aqui para nossa conversa. Aqui, para esse site chamado Arquifuturo, que tem um artigo escrito Como Surgiram as Favelas no Brasil. Muito interessante, leiam. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. E eu trouxe um gráfico aqui muito interessante para a gente entender o tamanho do problema. Percentual de população da região metropolitana vivendo em favelas. 10%, um pouquinho a mais aqui, ó, 11% da população de São Paulo vive em favelas, da população da região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo, ela tem 22 milhões de pessoas, mais ou menos. Então quer dizer que quase 3 milhões de pessoas vivem em favelas. Em regiões que não têm saneamento básico, em regiões que não têm a presença do Estado, a não ser com a sua força policial, com o seu aparato de repressão. Rio de Janeiro, uma sociedade que tem menos pessoas do que a de São Paulo, uma região metropolitana menos populosa do que a de São Paulo e com um percentual de população vivendo em favela maior. Agora, olha a situação de Belém, no Pará. Imagina como é que é a situação de violência está crítica em Salvador e em Recife e nas outras capitais que cresceram nessa mesma lógica, de uma forma rápida, concentrada e totalmente desorganizada, fazendo com que a diferença entre um bairro para o outro seja gritante. E na geografia a gente chama isso de segregação socioespacial. A cidade do Rio de Janeiro está vivendo momentos como, por exemplo, esse momento aqui, ó, que uma personal trainer vai ser atacada por um menino, só que já tá vindo outra aqui. Ó, outro garoto aqui, aí ela já foi atacada, aí vem outro, eles andam em bando. Vem outro, ó, ela corre, aí vem um senhor, e esse senhor tenta salvar ela. E aí parece que eles vão focar no senhor, no coroa, olha isso. Aí vão meter-lhe a porrada no cara, deram um soco no cara, vão roubar o cara. E é um bando, ó. Aí vem mais, tem mais, ó. Vão roubar o cara, vão deixar o cara pelado praticamente. Ó o bando aqui, mais. Então, o que tá acontecendo, né? Tá acontecendo que a periferia tá explodindo. A cidade, do jeito que ela cresceu de uma forma na qual o capitalismo que foi o seu catalisador. O modo de produção capitalista que produziu essas cidades. E eu acabei de comprovar isso para vocês. Eu acabei de mostrar que as cidades, elas eram coadjuvantes, não era a parte do território onde as pessoas se concentravam aglomeradas até as indústrias surgirem. E a indústria é um aparato, é um advento capitalista. O modo fabril de produzir em grandes máquinas, em grandes galpões, que começaram a atrair pessoas a morarem nessas zonas densamente povoadas. Hoje nós temos esses grandes adensamentos populacionais, essas grandes metrópoles, essas grandes megacidades, megalópolis, como Nova York, Tóquio, São Paulo, Rio de Janeiro, e extremamente problemáticas por conta da desigualdade que se estabeleceu. E o capitalismo, ele se alimenta dessa desigualdade, porque essa desigualdade vai gerar violência e a violência gera medo. Quantas pessoas não geram lucro a partir do nosso medo? Agora, a gente pegar e fazer justiça com as próprias mãos, não é isso que vai resolver o problema. A gente tem que ir na raiz do problema. E a raiz do problema é que o Rio de Janeiro, assim como as maiores cidades do mundo, ela é uma cidade que se desenvolveu às custas do capitalismo periférico, onde você tem uma grande parcela da população que está jogada às traças. E parece que nós estamos chegando no ponto de colapso. Parece que a nossa sociedade está colapsando. A polícia não tem mais controle sobre nenhum território da cidade do Rio de Janeiro por completo. Uns mais, outros menos, mas por completo, a polícia, o Estado não tem controle sobre nenhum bairro do Rio de Janeiro, nenhuma cidade que compõe a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós estamos a um ponto de colapso.
Cada vez mais quem tem dinheiro se enclausura dentro de grandes condomínios, se autossegrega, e quem não tem dinheiro vive a própria sorte. Isso é adoecedor. Só que a gente tem que entender qual é a causa do problema, qual é a raiz do problema. Porque sair por aí com soco inglês, matando, batendo nesses moleques que estão fazendo essa porra, não vai adiantar nada. A polícia já faz isso. A gente só vai fazer o que a polícia faz. E aí eles estão fazendo grupos para saírem e tentarem bater e conter qualquer suspeito. Quem é que vai ser suspeito? Quem tem pele preta é suspeito, é isso? Então um trabalhador, o cara que tá ali fazendo o seu camelô, o cara que é motorista de ônibus, o cara que é professor, o cara que só por ser preto ele vai ser suspeito. É óbvio, porque para a polícia já é assim. Nós temos uma polícia extremamente racista em seu cerne. Então, a gente tem que tentar entender, tentar tirar o véu do senso comum e analisar de forma crítica para entender que o problema, na raiz, é a forma como a nossa cidade cresceu, traçando um caminho da ideia mercadológica. Acabamos de passar por vários mega eventos que promoveram a cidade, que fizeram promessas de uma cidade extremamente integrada para todos. Olha só o legado olímpico e o legado da FIFA pra gente aqui no Rio de Janeiro. É isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Se tiver.